Vamos proceder no dia de hoje à correção da recuperação final, prova de História, para alunos do segundo ano do ensino médio, Colégio Alfenícia Freire. A primeira questão fala sobre o surgimento do primeiro reinado. Então ela diz, sobre o surgimento do primeiro reinado é correto afirmar. Primeira opção, ele quer saber, a pergunta quer que se descubra os itens corretos que versam sobre o primeiro reinado. O primeiro item, Dom Pedro foi levado ao poder por dois dos maiores partidos da época, o liberal e conservador. Gente, se tu pegou o módulo, se tu assistiu uma videoaula minha e prestou atenção quando pegou um módulo e prestou atenção quando assistiu uma videoaula, tu saberia que na época de Dom Pedro I não tinha partido liberal e conservador. Era o partido português e o partido brasileiro. O partido liberal e conservador, eles aparecem no segundo reinado, na época de Dom Pedro II. Então, uma simples leitura do módulo ou prestar um pouquinho de atenção lá naquela nossa videoaula, essa opção facilmente tu observaria que ela está errada. Por que ela está errada? Porque na época de Dom Pedro I não era partido liberal e conservador, era partido português e brasileiro. Liberal e conservador é na época de Dom Pedro II. Ok? Vamos, então essa aqui está errada. Nós queremos as corretas. Vamos para a segunda. A Constituição de 1823 foi amplamente criticada e ridicularizada por Dom Pedro I, que denominava de maneira jocosa a Constituição da Mandioca. O elemento causador de tal repulsa de Dom Pedro I pela Constituição era que a mesma tinha traços acentuados de liberalidade, que conduziriam o país futuramente ao regime republicano. Bom, os dois maiores partidos, eles levaram Dom Pedro I ao poder, mas eles levaram Dom Pedro I ao poder porque eles tinham medo que Portugal recolonizasse o Brasil e o Brasil voltasse a ter uma total dependência econômica, política e administrativa em relação a Portugal. Bom, esses partidos, o brasileiro e o português, que vão levar Dom Pedro I ao trono, não porque Dom Pedro I era a pessoa indicada, mas sim porque eles precisavam de um imperador, porque sem alguém da família real no Brasil, o Brasil poderia ser recolonizado e voltar à situação de colônia portuguesa, e a elite colonial e a elite local brasileira, a elite local brasileira, ela não queria mais depender política, economicamente e administrativamente de Portugal. Então, eles levam Dom Pedro I ao trono, sabedores da incapacidade do mesmo, e imediatamente tentam elaborar uma Constituição que limite, isso é interessante, uma Constituição que limite os desejos absolutistas de Dom Pedro I. Dom Pedro I não queria ser só imperador, ele queria ser um imperador absolutista. Então, nós vamos observar que Dom Pedro I reconhece também nessa Constituição que ela é liberal demais, que existem partes dessa Constituição que antecipam um novo sistema, o sistema republicano, mas o que realmente causa repulsa por essa Constituição de 1823 em relação a Dom Pedro I é que essa Constituição de 1823 não daria as ferramentas necessárias para que Dom Pedro I virasse um imperador absolutista. Por isso que ele não gostou da Constituição de 1823, por isso das críticas e das brincadeiras jocosas de Dom Pedro I com a Constituição de 1823. Então, a B está errada, porque na realidade, todo o desgosto de Dom Pedro com essa Constituição é porque ela não lhe municiava de ferramentas legais, constitucionais, para que o mesmo se tornasse um imperador absolutista. Então, infelizmente, a B está incompleta, a B está errada. Vamos para C. Dom Pedro I se opunha, a princípio, à criação do poder moderado. Completamente errado, gente. Eu acho que até a galerinha aí do 9º ano consegue responder essa.
Se vocês erraram essa questão, cuidado, viu? Dom Pedro I queria ser um imperador absolutista. Para que tu seja um imperador absolutista, tem que concentrar todo o poder em suas mãos, nas tuas mãos. Então, tu deve ter poder sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário. Só que a Constituição de 1823 não contemplava isso. Então, Dom Pedro I cria uma nova Constituição, a Constituição de 1824, e nessa nova Constituição de 1824 ele cria o poder moderador, que tem o poder de atuar sobre os demais poderes. Então, o poder moderador faz com que Dom Pedro I tenha poder sobre o legislativo, sobre o executivo e sobre o judiciário. Então, o poder moderador era tudo que Dom Pedro I queria para ser um rei absolutista. E aqui diz que Dom Pedro I se opunha à criação do poder moderador. Isso é um absurdo, né? Isso é um total absurdo. Então a C está errada. A está errada, B está errada, C está errada. Nós queremos uma afirmativa correta. Vamos para D. Dom Pedro I, em uma de suas viagens a Minas Gerais, encontrou protestos dos mineiros que usaram braçadeiras negras, né? Aquela braçadeira que a gente põe no braço para indicar situação de luto, né? E os muros da cidade pichados com a palavra assassino, devido ao massacre ordenado por Dom Pedro I em relação aos revoltosos da República do Equador. Gente, realmente, Dom Pedro I, em uma de suas idas a Minas Gerais, ele encontrou essa situação. Boa parte da população local usando uma braçadeira de luto, aquela braçadeira preta, e os muros pichados com a palavra assassino. No entanto, o motivo de tudo isso não foi o massacre da República do Equador. Realmente, Dom Pedro I ordenou o massacre da República do Equador. Mas o motivo real que levou a essa situação foi o assassinato do jornalista Badaró. Havia um jornalista chamado Badaró que ele relatava em seu diário, em seu jornal, os desfeitos, vamos dizer assim, a vida desregrada de Dom Pedro I, os escândalos de Dom Pedro I, as confusões que Dom Pedro I cometia. Então, Dom Pedro I, com o tempo, pegou repulsa por esse jornalista, porque ele entregava, né, as coisas que Dom Pedro I fazia que não eram muito corretas. E quando esse jornalista apareceu morto, assassinado, o primeiro suspeito foi a pessoa que menos gostava dele, ou seja, a pessoa a quem ele mais noticiava. E essa pessoa era Dom Pedro I. Então se fez uma relação direta. Se mataram Badaró, só pode ser Dom Pedro I, o assassino. Quem mais odiaria Badaró a ponto de matá-lo, a não ser Dom Pedro I? Isso nunca ficou comprovado. Isso foi uma suspeita que no decorrer da história nunca foi comprovada. No entanto, a população assumiu isso como verdade. E quando Dom Pedro I vai a Minas Gerais, ele encontra essa situação que é descrita na pergunta, na opção, perdão. Então, tudo está certo até os muros pichados de assassino. O que não está certo aqui é a motivação. Não foi por causa, de maneira alguma, não foi por causa da República do Equador. De forma alguma. O que aconteceu aí, essa situação ocorreu, foi por causa do assassinato do jornalista Badaró. Então, essa opção, a opção D, também está errada. Se A está errada, B está errada, C está errada, D está errada, o único item que está correto em relação a todas essas afirmações é que nenhuma dessas afirmações procede. Então, a resposta para a primeira pergunta de nossa recuperação final é letra F. Gente, me perdoem, mas não existe grande dificuldade nessa questão. Se o aluno lê o módulo com atenção,
se preocupou em ouvir mais de uma vez as videoaulas, se deu uma olhadinha naquela revisão que eu deixei acessível na plataforma, que muito poucos, revisão que eu digo é a correção da prova final, que eu aproveitei para fazer uma revisão. Muito poucos acessaram aquela correção, né? Com toda certeza, essa pergunta não seria difícil de ser respondida. Vamos para a questão número 2. Dom Pedro I governava o Brasil da mesma forma. Então, gente, só relembrando. F é a resposta correta da questão número 1. Vamos para a questão número 2. Dom Pedro I governava o Brasil da mesma forma que conduzia sua vida pessoal ao sabor do impulso, e muitos historiadores afirmam que a proclamação de independência do Brasil foi mais um ato de impulsividade de Dom Pedro I que propriamente um ato nacionalista ou de busca de emancipação total em relação a Portugal. Referente a tal explanação, podemos afirmar. Então, a pergunta diz que muitos historiadores consideram que a proclamação da independência do Brasil, feita por Dom Pedro I, foi um ato impulsivo, não foi nada planejado, não havia motivos patrióticos no ato, foi mais um ato de impulsividade, um ato de raiva de Dom Pedro I, uma resposta às pressões que ele vinha sofrendo de Portugal para deixar o Brasil e voltar a Portugal, né? Bom, vamos ver as opções que nos são dadas. Mesmo sendo um ato impulsivo de Dom Pedro I, o processo de independência do Brasil é esperado, pois no momento que a família real chegou no Brasil e desta forma finda o período colonial, é verdade, e quando a família real chega ao Brasil, o Brasil deixa de ser colônia pela simples presença da família real no Brasil. Bom, continuando, a elite local passa a se preparar para o movimento de independência, tanto com corpo burocrático próprio, como investimentos em forças militares e criando canais próprios para escoamento de nossos produtos agrícolas no continente europeu, sem depender dos comerciantes portugueses. Gente, essa parte toda é uma bobagem. O Brasil ele não estava preparado para enfrentar Portugal. Preparado, eu digo, em termos militares. Se Portugal desejasse, ele invadiria o Brasil militarmente e transformaria novamente o Brasil em colônia, até com uma relativa facilidade. Então, essa parte que a elite se preparou para o processo de independência é completamente errada. A elite até queria maior independência econômica, política e administrativa, mas eu acho que essa elite, assim como ocorreu na América Espanhola, nunca teve o desejo de cortar esses laços completamente. Esse desejo só se acentua quando eles notam a possibilidade de voltarem a ser uma colônia totalmente submissa à matriz Portugal, totalmente submissa aos mandos e aos desejos portugueses. Então a primeira está errada porque não houve preparação por parte da elite para um processo de independência e o Brasil não tinha condições de enfrentar Portugal militarmente, caso Portugal tentasse recuperar o Brasil pelo uso das armas. Vamos para a letra B. Na realidade, após a independência dos Estados Unidos e a manifestação da doutrina Monroe, a América para os americanos, por parte dos Estados Unidos, América para os americanos é uma maneira resumida de se falar da doutrina Monroe, né? Deixa eu repetir de novo. Na realidade, após a independência dos Estados Unidos e da manifestação da doutrina Monroe por parte dos Estados Unidos, Dom Pedro I contava com o apoio dos Estados Unidos no processo de independência do Brasil, até mesmo usando seu corpo diplomático para traçar acordos que permitiriam tal apoio, que tal apoio se concretizasse. Logo, não está totalmente correto afirmar que Dom Pedro I agiu totalmente por impulso em proclamar a independência do nosso país, mas sim confiou em um apoio dos Estados Unidos, que no fim não se concretizou. Gente, os Estados Unidos, ele alcança sua independência e ele realmente serve de exemplo para os demais países, tanto da América do Norte
como da América Central e do Sul. No entanto, Dom Pedro I nunca buscou fazer acordo nenhum com os Estados Unidos em termos de auxílio dos Estados Unidos a um futuro processo de independência brasileiro. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Acho que nem passou pela cabeça de Dom Pedro I. Quando ele proclama a independência, Bonifácio, apavorado porque havia a possibilidade real dos portugueses usarem o que lhes restava de força militar para tentar invadir o Brasil e submeter o Brasil a uma recolonização pela força das armas, Bonifácio recorre aos Estados Unidos, não Dom Pedro. E os Estados Unidos parabenizam o Brasil pela sua independência, mas ao mesmo tempo mandam um recado claro que não pode fazer nada, que não vai ajudar, que o Brasil vai ter que se virar sozinho. Então, Dom Pedro I não tem nenhum acordo com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm nenhum acordo conosco, brasileiros, para apoiar nosso processo de independência, né? E nos auxiliar no caso de uma invasão portuguesa. Então, a B é completamente errada, né? É completamente errada. Vamos para C. Infelizmente, a impossibilidade de Dom Pedro I, proclamando a independência do Brasil, foi danosa para as finanças do país. Para conseguirmos apoio da Inglaterra ao nosso processo de independência do Brasil, para conseguirmos apoio da Inglaterra ao nosso processo de independência, o Brasil, tinha que ter uma virgulazinha aqui, né? O Brasil foi obrigado a abrir seus portos aos produtos europeus. Já está errado aí. Na realidade, quando Bonifácio não consegue o apoio dos Estados Unidos, ele recorre à grande potência da época, a Inglaterra, e ele faz uma barganha com os ingleses, essa barganha clara, onde ele abre os portos brasileiros aos produtos ingleses. Esses manufaturados ingleses vão ser vendidos dentro do Brasil sem incidência de impostos ou com uma incidência tributária mínima. Isso agradou por demais os ingleses. Só que tem um probleminha aí. Que probleminha? Se realmente existiu uma indústria ou um projeto de indústria de manufaturados brasileiros, ela morre aí. Como é que um processo inicial de fabricação de manufaturados no Brasil iria suportar uma concorrência dos ingleses e dos seus manufaturados, sabendo que os ingleses serão o berço da Revolução Industrial, né? Então, infelizmente, o que está errado aqui é dizer que o Brasil abriu seus portos aos produtos europeus. Negativo. Ele abriu seus portos aos produtos ingleses, né? Europa é um continente. Então, se tu diz que o Brasil abriu seus portos aos produtos europeus, tu está dizendo que ele abriu para a França, para a Holanda, para a Espanha. Não, ele abriu para a Inglaterra. Então, aqui já inviabiliza completamente essa alternativa, fazendo com que ela seja errada. Vamos para a opção D. Em nosso processo de independência, o apoio da Inglaterra foi fundamental. Buscar apoio inglês que intercederia junto aos portugueses para que aceitassem nosso processo de independência fez toda a diferença. Claro que custou caro. Para que Portugal reconhecesse tal processo, nos fez assumir sua dívida com a Inglaterra. Dívida essa que, uma vez assumida, concretizou nossa submissão econômica aos ingleses. Submissão econômica que se transformou em submissão política. Os ingleses interessados nos recursos obtidos com o comércio da cana... Aqui está errado. Os ingleses davam um pouco se me deu para a cana-de-açúcar e para o açúcar brasileiro. O que os ingleses queriam em relação ao Brasil era vender os seus manufaturados aqui, né? Então, esse pedacinho viabiliza tudo, já está errado por aí, né? Realmente, Bonifácio entra em contato com a Inglaterra, oferece a abertura dos portos brasileiros para os produtos ingleses, para que a Inglaterra convença Portugal a reconhecer o processo de independência do Brasil.
Quando a Inglaterra entra em contato com Portugal, Portugal diz, não, tudo bem, só que para que eu reconheça o processo de independência do Brasil, ele vai ter que assumir toda a minha dívida contigo, Inglaterra. Então, nós podemos observar que o processo de independência do Brasil foi um tiro nas finanças de nosso país na época, né? Mas, voltando à opção D, ela está errada realmente para ir, por isso, dizendo que os ingleses se submeteram a nos ajudar devido aos seus interesses nos recursos obtidos do comércio de cana-de-açúcar. Os ingleses estavam interessados em venda dos seus manufaturados no Brasil. Então, a D está errada. Ok? A questão de número 2, a letra D está errada. Se nenhuma está certa, novamente a opção correta é F, nenhuma dessas alternativas. Então, assim como nós obtivemos na primeira questão a resposta na letra F, na questão de número 2 a resposta também é F de faca. Vamos para 3. Criar leis com brechas jurídicas que permitam não cumprimento dessas leis ou cumprimento parcial das mesmas parece ser uma qualidade de nossos legisladores. Dom Pedro II também foi acusado de tal habilidade. Esta afirmação está correta ou incorreta? Gente, existe realmente uma observação em relação aos legisladores brasileiros que eles criam leis com brechas, ou uma lei que contradiz a outra, ou leis que são interpretativas, vamos dizer assim. Dom Pedro II, como bom brasileiro, ele tinha capacidade de criar essas leis. Quando a Inglaterra começou a pressionar o Brasil pelo processo de abolição, Dom Pedro II ele começou a criar as famosas leis para inglês ver. O que é lei para inglês ver? São leis que não valem nada, que na prática não vão fazer grande diferença, é só para agradar os ingleses, mas que não tem nenhuma aplicabilidade. São leis que deixam brechas, são leis que são pegas para o descumprimento no detalhe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar, por exemplo, a lei do ventre livre. A lei do ventre livre dizia que qualquer escravo nascido no Brasil automaticamente estava livre. Olha que maravilha. Essa lei deveria acabar com a escravidão. Mas se vocês se atentarem para o texto da lei, ele fala no recém-nascido. Ele está libertando o recém-nascido. Ele não está libertando nem a mãe, nem o pai, junto com o recém-nascido. Então eu pergunto a vocês, como o recém-nascido vai sobreviver sem o auxílio de um adulto? Então essa lei do ventre livre era o seguinte, nascia a criança, ela realmente estava automaticamente liberta, no entanto, como ele iria sobreviver sem o apoio de um adulto? Então, a criança nascida permanecia na fazenda, teoricamente até ter uma idade para se automanter, e depois que essa criança tinha essa idade, quando ela pedia para ir embora, o dono da fazenda apresentava uma série de despesas que ocorreram enquanto esse jovem esteve na fazenda. Como ele não tinha dinheiro, era escravo, ele permanecia na fazenda, trabalhando para pagar as despesas contraídas lá no período da infância até a adolescência. Ou seja, ele permanecia escravo e não saía de lá. Então, as leis com brechas ou leis que são criadas para não ser cumpridas são famosas obras de vários legisladores brasileiros, pelo menos reza a lenda, né? Bom, esta afirmação está correta ou incorreta? Essa afirmação está correta. Eu acabei de explicar para vocês que um exemplo disso foram as tais leis para inglês ver que Dom Pedro II criou em relação ao processo de abolição da escravatura. Vamos ver então, se está correta, tu já podia desconsiderar as duas anteriores. Mas vamos lê-las. Item A. Incorreta, pois Dom Pedro II ficou conhecido por sua seriedade e nacionalismo no trato do legislativo.
Realmente, Dom Pedro II ficou conhecido pelo seu nacionalismo e seriedade, mas infelizmente as tais leis para inglês ver são uma realidade do segundo reinado. Incorreta, pois Dom Pedro II foi treinado desde a mais tenra infância a ser o oposto como governante que foi seu pai, Dom Pedro I. Inclusive a máxima negócio no fio de bigode foi inspirado na correlação das tratativas de Dom Pedro II, onde sua palavra e um simples fio de bigode do mesmo possuíam mais valia que o mais rígido contrato. A história é bonita, esse negócio do fio de bigode até procede, mas infelizmente a afirmativa é correta, porque existem sim essas leis com brechas jurídicas, leis que são criadas para serem desrespeitadas ou interpretadas para serem desrespeitadas. E um exemplo disso, historicamente, foram as chamadas leis para inglês ver, criadas por Dom Pedro II. Então, as duas incorretas a gente já podia ter até descartado. Qualquer aluno sabe que estudou o segundo reinado sabe das tais leis para inglês ver. Eu amplamente cito isso durante as videoaulas. Vamos ver as corretas. Correta, pois as leis abolicionistas criadas por Dom Pedro II, desculpa, gente. Correta, porque as leis ai, meu Deus, desculpa, realmente minha garganta está me matando. Correta, pois as leis abolicionistas criadas por Dom Pedro II eram, na realidade, leis com brechas jurídicas apenas para enganar os europeus. Não, gente, aqui está o erro, né? Não é para enganar os europeus. A Europa é um continente. Então aqui tu está dizendo que ele criou leis para enganar francês, alemão, holandês. Não, ele criou essas leis aí que estão sendo citadas, as abolicionistas, para enganar os ingleses. Porque os ingleses estão fazendo uma pressão imensa para que Dom Pedro II abolisse a escravidão, porque os nossos amigos ingleses queriam vender os seus manufaturados e queriam aumentar o mercado consumidor brasileiro. E vocês sabem que escravo não recebe por seu trabalho. Então, se eles conseguissem fazer com que Dom Pedro II abolisse a escravidão, o escravo de hoje seria o trabalhador assalariado de amanhã, que se tornaria apto a consumir os manufaturados ingleses, aumentando assim o mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, aqui já está errado. Tá? Dom Pedro II criou essas leis para inglês ver para os ingleses. Ok? Então, essa parte acabou realmente com a possibilidade da alternativa C estar correta. Vamos para a D. Correta, pois o descumprimento de acordos diplomáticos por parte do Brasil em relação aos nossos vizinhos do Cone Sul eram constantes e sempre alicerçados em brechas nos acordos diplomáticos firmados por Dom Pedro II em relação aos nossos vizinhos do Cone Sul, Argentina. Isso aí não tem o menor cabimento. O Dom Pedro II ele tinha uma política externa muito, como é que eu vou dizer, muito rígida, porque ele queria manter de qualquer forma a hegemonia do Brasil na América do Sul. Por isso, várias vezes, nós vamos ver que ele interfere no Uruguai e se impõe nas fronteiras de alguma forma. Mas não tem nada a ver isso da chamada brecha jurídica com os acordos diplomáticos firmados, quer com Uruguai, Argentina e Paraguai ou qualquer outro país. Então, novamente, olha que interessante isso. A questão 1 foi letra F, nenhuma dessas alternativas. A 2, letra F, nenhuma dessas alternativas. A 3, letra E, nenhuma dessas alternativas. Vamos para o número 4. Esta colônia espanhola destoa das demais colônias, pois a maior parte da população não está localizada nas zonas rurais e também possui um alto número de negros e mulatos livres, que constituem 1/3 da população. Se o aluno lê o módulo, esse texto está ipsis literis igual ao texto do módulo, e tu saberia que ele está se referindo a Cuba. Então, a resposta da questão número 4 é C de casa. Vamos para o número 5. Sobre as revoltas coloniais referentes à América Espanhola em 1780, as revoltas coloniais de 1780, as mais famosas são duas, Tupac Amaru e Comuneiros.
Ocorreram duas, de uma forma geral, sobre essas revoltas, não podemos afirmar. Então aqui, ó, ele quer o incorreto. Ele quer o incorreto. O que não pode ser afirmado. Então vamos lá. A primeira revolta foi de Tupac Amaru e a segunda dos comuneiros. Certíssimo. Desculpa. Me perdoem. Vamos para a segunda opção. Letra B. As revoltas coloniais também foram motivadas pelos altos impostos, tá certo, pela corrupção e por abuso das autoridades espanholas. Certíssimo. Vamos agora para a letra C, a opção C, né? Então, 5C. Desculpa. As revoltas coloniais e seu caráter popular, líderes oriundos dos indígenas, realmente, as duas revoltas que nós estamos aqui nos referindo, que são as revoltas de Tupac Amaru e dos Comancheros, elas tiveram essa característica, elas eram populares, lideradas por indígenas, que eram a maior parte da população e a parte da população que mais sofria, né? Então vamos de novo. As revoltas coloniais e seu caráter popular, líderes oriundos dos indígenas, faz com que não contem com apoio em momento algum da elite colonial e do clero. Então ele está dizendo aqui na C que essas revoltas coloniais de Tupac Amaru e a revolta dos Comancheros, isso é a independência da América Espanhola, viu, gente? Não contou em tempo algum com o apoio da elite local e o clero. Isso é mentira, contou sim. A princípio, tanto a elite colonial, os crioulos, como o clero, apoiavam essas revoltas. Só que, com o passar do tempo, os revoltosos começaram a massacrar os homens brancos. Entendeu? E daí os crioulos, que eram mestiços, e mesmo o clero, começaram a se sentir ameaçados e vão tirar o apoio que davam, era pouco, mas davam, para as revoltas de Tupac Amaru e também, posteriormente, para os Comancheros. Então, o massacre de homens brancos é que fez que esse apoio, que era dado tanto por clero quanto pela elite colonial, fosse retirado. Só que aqui está dizendo que não contem com apoio em momento algum. Então, isso está errado. Como eu quero a errada, então só pode ser C. Eu quero a incorreta, só pode ser C. Vamos ver a D. Tupac Amaru II lutou também pelo direito dos índios de assumirem cargos no governo. É verdade. Tupac Amaru II chegou a se autoproclamar o rei do Peru. Verdade também. Então, como eu quero a incorreta é C de casa. 5, C de casa. Vamos para 6. Entre as ações realizadas por Dom Pedro II, realizadas durante o segundo reinado, é correto afirmar. Então ele quer saber ações realizadas por Dom Pedro II no segundo reinado, claro. Buscou apoio diplomático em relação à América do Sul, principalmente em relação à Argentina, Uruguai e Paraguai, harmônica, com o objetivo de minimizar os danos causados pela guerra da Cisplatina. Como eu já falei para vocês, a política internacional do Dom Pedro II para a América do Sul ela era muito agressiva, não tem, né? Tanto é o Uruguai que o diga, né? Foi invadido algumas vezes pelas forças militares brasileiras, ou as forças militares brasileiras a mando de Dom Pedro II interferiram na política interna do Uruguai, auxiliando partidos uruguaios em detrimento de outros. Então, a primeira já está errada de cara. Não tem nada diplomático, muito menos harmônico. Vamos para B. Perdeu o apoio da elite agrária, principalmente a nordestina, após ter assinado. O Dom Pedro ele não assinou a abolição da escravatura, isso é primário. Quem assinou a abolição da escravatura foi a princesa Isabel. Então, a B está incorreta. Dom Pedro II perdeu o apoio da igreja, da elite agrária e dos militares. No caso dos militares, a perda de apoio foi resultado único e exclusivo de Dom Pedro II não ter cumprido com o que foi prometido aos militares caso voltassem da Guerra do Paraguai. Na realidade, a perda de apoio dos monarquistas pelos militares foi que, durante a Guerra do Paraguai, os militares se achavam abandonados no campo de batalha
porque não recebiam suprimentos, tinham grande dificuldade de receber armas e munição, né? Alimentação também era escassa, essa parte logística praticamente não existia. Então, muitas vezes, os militares no campo de batalha diziam que o maior inimigo deles não era o Paraguai, eram os monarquistas, os políticos monarquistas de Dom Pedro II, que os estavam expondo a essa situação. Então, o ódio, vamos chamar de ódio, né? A aversão, uma palavra mais bonita, em relação a Dom Pedro II, começa aí. Então, não é única e exclusivamente porque Dom Pedro II não cumpriu as promessas em relação aos militares para aqueles que voltaram. Essa repulsa já vem de antes, vem do abandono das forças militares brasileiras em campo de batalha pelos monarquistas e por Dom Pedro II na questão de logística. Vamos então a C aqui, está errado. Vamos para D. Perdeu o apoio da igreja devido à sua inclinação protestante. Não, o nosso amigo Dom Pedro II, ele pertencia à maçonaria. Não tem nada a ver com o protestantismo. Então, ele não tinha inclinação ao protestantismo. Ele já tinha sua linha filosófica, teológica própria, que era a filosofia maçom. Vamos para E. Após a proclamação da República, se evadiu do Brasil com sua família, buscando asilo na França. Perfeito. Essa está correta. Sem sombra de dúvida, a resposta da questão número 6 é letra E, de escada. 6 é E de escada. Quando se faz a proclamação da República, quando termina o segundo reinado, um dia depois, Dom Pedro II de Malicuia pega sua família e vai embora para a França, onde ele fica cumprindo seu exílio, né? Vamos chamar de exílio, né? Ele pede asilo na França e lá fica. Então, a resposta certa para a questão de número 6 é a letra E. Vamos para o número 7. A lei das terras no segundo reinado tinha como objetivo resolver de vez o problema de grilagem e das disputas violentas por terra. De maneira resumida, podemos dizer que essa lei dava a propriedade de terra àquele que possuísse a escritura da mesma, porque podemos afirmar que tal lei não resolveu plenamente o violento processo de disputas de terra entre pequenos proprietários e grandes latifundiários. Bom, gente, realmente Dom Pedro II tentou resolver essa questão com a lei das terras. Como diz aí no corpo da questão, a lei das terras teoricamente acabaria com o problema, porque é dono da terra aquele que tem a escritura dela. Pronto. Não importa se tem muito jagunço, não importa se tem muita munição, o que vale é a escritura. Só que tem um detalhe aí. Essa lei não funcionou porque era muito caro, pelo menos para os pequenos proprietários, fazer a escritura das terras. Era muito dispendioso o ato de escriturar a propriedade. E muitos pequenos proprietários não tinham condições financeiras para fazê-lo. E por esse motivo, a coisa não mudou. Continuou do mesmo jeito, ou às vezes pior ainda, porque o grande proprietário vinha e massacrava o pequeno proprietário, matava ele e sua família, depois ia lá e registrava a terra em seu nome, e essa usurpação de propriedade ainda ganhava ares de oficialidade, de algo correto. Então, o problema com essa lei toda é que a escritura da terra é algo extremamente caro, né? Qualquer propriedade no Brasil que tu for escriturar é muito caro, muito caro. Se um dia vocês, e vai acontecer, vocês forem comprar um imóvel, qualquer coisa, vocês vão ver como é caro colocar um imóvel no teu nome. Mas isso é outra história. Vamos continuar aqui, então. Essa lei, então, não resolve porque o processo de escritura da terra é muito caro, muito dispendioso, fora da realidade do pequeno proprietário. Então, letra A. Porque o poder e influência política dos coronéis, grandes proprietários de terra, faziam com que o governo central monarquista fossem lentos em cumprir essa lei. Não tem nada a ver. Essa lei não funciona porque a escritura é cara e os pequenos proprietários não têm condições financeiras para fazer. Alternativa B, porque os pequenos proprietários, em geral analfabetos e sem assistência do Estado, desconheciam seus direitos e não sabiam como fazer. Não tem nada a ver.
Vamos para C, porque o registro da terra era por demais dispendioso para os pequenos proprietários. Desta forma, boa parte das pequenas propriedades agrárias continuaram sem registro e à mercê dos grandes latifundiários. Então observa que o item C da questão 7, ele toca exatamente no assunto que nós falamos anteriormente. A lei era boa, o que faz essa lei não funcionar foi o valor financeiro para se escriturar uma propriedade. Então, o pequeno proprietário não tinha essa condição e, por esse motivo, não escriturava e tudo continuava como sempre foi. Né? O problema não foi resolvido. Então, a resposta certa da questão de número 7 é C de casa. C de casa. Por desencargo de consciência, já sabe que a certa é a C. Por desencargo de consciência, vamos ver a D. Não resolveu, pois, após o término do segundo reinado, a instauração da República, referida à lei foi extinta, não. Não é verdade. Então, realmente, a correta é C de casa. Ok? Vamos para o número 8. Sobre o processo de independência doméstico, podemos afirmar. Tem como base o plano ou projeto iguala. Verdade, está correto. Na realidade, o processo de independência do México não trouxe mudanças na estrutura social e econômica do México. Também é verdade. Ele substituiu os espanhóis por uma elite local e pelo clero, no sentido de receber privilégios e de explorar a população. Então não mudou muita coisa, só mudou de dono, né? Vamos ver a letra C. Quando Iturbe convoca o Congresso Constitucional, descobre que a maioria dos congressistas era constituída de monarquistas pró-Espanha e republicanos. Esse fato contribuirá em muito para as desavenças entre Iturbe e o Congresso. Pessoal, essa pergunta e esses textos que aqui aparecem estão idênticos no módulo. Idênticos. As mesmas palavras, o mesmo nível de compreensão. Simplesmente eu tirei do módulo e coloquei aqui, como se fossem opções. E mesmo assim erraram. O que me leva a crer que a leitura do módulo deixou a desejar. Então, Iturbide será eleito pelo Congresso como imperador do México. Também é verdade. Se tudo é verdade, então a gente, sem medo de ser feliz, vai marcar a letra E. Todas estão corretas. Então, 8E, todas estão corretas. Vamos para o número 9? Vamos para o número 9. Então, o anterior é E. Para que fosse possível a anexação dos estados pontifícios, aí é uma questão sobre unificação, mais precisamente unificação da Itália. A Itália promoveu um processo de unificação, mesmo que tardia, do seu território, e através de diplomacia e empreendimentos militares, conseguiu recuperar boa parte desse território, faltando apenas a parte do território italiano que estava sob o controle do Papa, sob a administração do Papa. O pessoal da Itália não queria atacar o Papa, é óbvio. Quem é que vai querer atacar o Papa? A maior autoridade religiosa da época. E de quebra, nessa época, os estados pontifícios eram protegidos por Napoleão III. Ou seja, eram protegidos pela França. Por isso que o processo de unificação italiana tem como último item a retomada dos estados pontifícios. E como eles conseguiram retomar os estados pontifícios? Novamente, uma simples leitura do módulo nessa partezinha, né, permitiria responder facilmente essa pergunta. Houve uma guerra entre França e Prússia, enquanto Napoleão III e suas forças militares estavam ocupados a resistir à força e o poder dos prussianos, eles deixaram de mão o Papa perdeu sua proteção, que era feita pelas forças militares francesas, e os nossos amigos italianos aproveitaram a chance para recuperar os estados pontifícios. Então, quem realmente vai ser a causa principal para que os italianos recuperem os estados pontifícios será essa guerra franco-prussiana. Então,
Com uma lida no módulo, saberia que não tem nada a ver com as conquistas de Garibaldi, pelo menos essa parte dos Estados Pontifícios, não tem nada a ver com as ações diplomáticas de Cavour, que foram bem importantes, mas nesse sentido dos Estados Pontifícios nada tem a ver. Não tem nada a ver com o movimento Itália Jovem, esse até foi massacrado bem no começo do processo de unificação italiana, né? Tem a ver com a Guerra Franco-Prussiana. Então, se tu deu uma lidinha no módulo, né? Esse assunto do primeiro semestre, se tu deu uma lidinha no módulo, tu sabia que a resposta correta é Guerra Franco-Prussiana. Essa recuperação final permite que a gente acesse assuntos tanto do primeiro semestre quanto do segundo. Para facilitar a vida dos alunos, 80% dessa prova versa sobre os mesmos assuntos que caíram na prova final, que foram vistos nas recuperações da quarta e terceira unidade e que caíram na prova da terceira unidade e na prova da quarta unidade. Apenas 20% correspondem a assuntos que foram contemplados no primeiro módulo. Então, o aluno podia tranquilamente tirar o seu 8 aqui, né? Mesmo não relembrando nada do primeiro semestre, se bem que essas duas perguntas aqui, elas são muito triviais e são muito diretas. Vamos para a questão de número 10. Então, a 9 é D. 10. Com toda certeza, a principal realização de Napoleão durante o período do consulado, se o aluno tivesse estudado lá a Era Napoleônica, ele saberia que a Era Napoleônica se divide em 3 fases ou períodos distintos, que é o consulado, o império e o governo de 100 dias. No consulado, o nosso amigo Napoleão, ele governa literalmente para a classe burguesa, para a burguesia mais rica ainda por cima. Então ele constrói o Banco da França, ele permitirá o uso de uma nova moeda, ele faz estradas para escoamento de produção. Mas a grande realização de Napoleão nesse período consulado foi, sem sombra de dúvida, o Código Napoleônico. Porque o Código Napoleônico, ele, além de muitas coisas, ele traz à baila um desejo que sempre houve na classe burguesa, que era a igualdade. Ele diz que todos os homens são iguais perante a lei. Os burgueses procuraram isso durante muito tempo, desde o seu surgimento. Eles quiseram ser iguais aos nobres, iguais ao clero, né? Então, esse código napoleônico, ele vem suprir um antigo desejo da classe burguesa. Então, sem sombra de dúvida, a gente não precisa nem olhar o resto. A maior criação de Napoleão nesse período, pelo menos nesse período, né, a mais importante é a criação do Código Napoleônico. Gente, essa prova é bem mediana, é bem fácil, né? Não tem grandes dificuldades. Se o aluno realmente assistiu às videoaulas, se o aluno realmente se preocupou com uma leitura mais detida do módulo, leu mais de uma vez, ele mata essa prova toda com extrema facilidade. O que tem me causado surpresa é que os gabaritos que os alunos mandam para a correção, dessa vez eu tive a curiosidade de ver, porque quando se faz, e fica na plataforma a correção para vocês também, quando se faz a correção da recuperação final, lá na correção, isso aí está para vocês verem também, surge o gabarito e ao lado as respostas que o aluno deu. A gente compara o gabarito com as respostas. Dessa vez eu me detive a olhar esses gabaritos dos alunos e muitos são idênticos. Por isso as mesmas notas, idênticos, iguais, acertam e erram as mesmas coisas, tiram as mesmas notas. Da outra vez foram notas mais baixas, algumas mais altas, mas dessa vez foi um festival de 2. Impressionante. Daí eu fui ver, realmente, é porque os gabaritos são iguais, né? Idênticos. Então, veja bem, eu não estou dizendo que vocês fazem isso, mas isso é um conselho de um velho professor. Provas em grupo, provas no WhatsApp,
provas feitas através das redes sociais, através de grupos, elas só são interessantes se o grupo tem o mesmo nível intelectual. Porque se tu botar alguém nesse grupo com um nível intelectual ou de conhecimento intelectual não, de conhecimento mais baixo, aliás, até interessante isso, essa pessoa que sabe menos, ela influencia os que sabem mais e faz os que sabem mais errar com ela. Então, não estou dizendo que vocês fazem isso. Isso é um conselho de um professor, porque às vezes, no futuro, quem sabe, surge a oportunidade de vocês realizarem algum exercício de prova em grupo. Tomem cuidado. Vejam se esse grupo é homogêneo na questão de conhecimento. Porque senão o que sabe menos vai influenciar os que sabem mais. Eu nunca entendi por quê, mas é a grande verdade. Né? Mas claro que vocês não fizeram isso. Foi só uma coincidência. Esses dois aí que saíram, né, várias notas 2. Né? Foi só uma coincidência. Bom, gente, agradeço a todos. Parabenizo aqueles que conseguiram aprovação. Boas férias. Aqueles que não conseguiram aprovação não é motivo para desespero. Todos somos vencedores. Esse ano foi atípico, um ano atípico, né? Um ano muito atípico, onde o ato de chegar vivo até o final do ano já é uma grande vitória. O ato de ter aprovação na maior parte das matérias também é uma grande vitória, né? Uma vitória expressiva. Todos são vencedores, mesmo aqueles que não conseguiram lograr a aprovação em todas as disciplinas. Até porque isso é contornável, existe o sistema de dependência, né? Então não é motivo para desespero, não é motivo para choro. Chegar até o final do ano de 2020 com saúde, com sua família, tendo sido aprovado na maior parte das disciplinas, já é um motivo de sucesso, de alegria, de regozijo. Se, porventura, o aluno não logrou aprovação, pelo menos, não sei as outras escolas, mas na minha escola, os meus alunos não pagam dependência, ou seja, vão fazer a dependência da matéria que não foram aprovados sem nenhum ônus, sem nenhum custo, né? Para que os pais não sejam oprimidos financeiramente nesse momento de tantas dificuldades. Agradeço a todos, agradeço a oportunidade também de tê-los tido como alunos nesse período. Espero que possamos nos encontrar em um futuro breve. Aproveitem esse curto período de férias, descansem, façam coisas boas, aproveitem o dia. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe a vocês e vossas famílias.